Fala galera, bem-vindos ao Café com Revenda e hoje eu tô com um convidado especial que veio lá de Minas, lá da terra do pão de queijo. E eu brinquei, será que ele traz um queijo com goiabada? Não é que ele trouxe mesmo, ainda trouxe com doce de leite ainda. Pô, hoje eu tô aqui com o Ricardo Pires, o CEO lá do Clube Petro, esse cara que criou a tecnologia lá atrás, né? Porque hoje parece que já não é mais novidade, mas eu tava lá em 2016, 17, 18, acho que foi antes, depois você fala. Ele criou essa tecnologia, que é o Clube Petro, trouxe o sistema de fidelidade para a mão do marca própria, para a mão da galera, levou o programa de fidelidade para ponta a ponta no Brasil. Eu toquei esse negócio muitos anos. Parabéns pelo trabalho, parabéns por toda a caminhada aí no Minas Petro, como revendedor, como criador de tecnologia e trazendo sempre novidade pro setor. Obrigado por você ter vindo. Fala, Revenda! Muito obrigado aí, Guilherme, principalmente, aqui por estar me recebendo aqui no estúdio. Vim aqui para o evento do sindicato e estou aqui já fazendo esse bate-papo. Você, revendedor, que quiser também tiver alguma dúvida, coloca no comentário aí que a gente vai depois continuando, respondendo, interagindo, fortalecendo aquele ecossistema. Muito obrigado. E para você que tá assistindo os stories aí, né, e vendo que nós estamos aqui, esse episódio sai logo ali na frente, então não deixe de ativar o sininho, de dar o like, e encaminhar para esse conteúdo para outras pessoas, porque é relevante para revenda, é um bate-papo legal que a gente vai tentar trocar aqui um pouco de conhecimento e trazendo muito. Mas, Ricardo, eu tenho uma... Não é pergunta e resposta, tá, galera? Mas eu tenho uns questionamentos que eu acho que é interessante que a revenda precisa saber. Quando é que nasceu o Clube Petro, cara? Ah, essa história é longa. Não seja longa, hein? Tô brincando, manda abraço. Vamos lá, contar um pouquinho do Clube Petro, contar um pouquinho da minha trajetória, da trajetória ali da minha família. Eu, como filho de revendedor, assim como muitos são, né? Que eu falo que o revendedor, normalmente, é aquele onde o pai já foi revendedor de combustível, é uma coisa que passa de pai para filho. E eu, por volta ali de 2009, quando eu voltei para o negócio da família, eu saí do interior, fui para a capital, fui para Belo Horizonte estudar, voltei. Quando eu voltei, eu falei, poxa, eu tenho que fazer algo diferente. Se eu vier para trabalhar aqui com a minha família e eu não conseguir impactar, eu não vou estar agregando também, porque a gente vende uma commodity, a gente sabe que vender preço é muito fácil, né? Mas fazer algo diferente. Então, naquele ano ali, em 2009, a gente teve o nascimento de 2 programas de fidelidades importantes no Brasil. A gente teve naquele momento o KM de Vantagem com a Ipiranga e teve com a DOTS, que era um programa de coalizão no mercado. Olha só. E naquele momento... Você lembrou do DOTS aí? Isso, o DOTS acabou a gente até tendo depois algumas conexões ali com o DOTS. Legal. E o DOTS, ele teve um marco interessante, que era o seguinte, que os programas de loyalty, de fidelidade no Brasil, eles eram exclusivamente de empresas aéreas. E quando o DOTS veio, ele veio como a primeira empresa que fazia para o segmento em geral, que era a coalizão entre diversas empresas, seja restaurante, supermercado, cinema, enfim, trouxe um fato novo. E a minha família tinha um posto Texaco que estava virando Ipiranga, e eu, naquele momento, quando a Ipiranga nos apresentou o projeto para convencer a gente a mudar a bandeira também, apresentou o KM de Vantagem, que a gente viu, poxa, é um programa interessante, só que a gente teria que mudar a bandeira. Eu estava chegando no negócio, falei, pô, vamos lá. Fui com meu tio, eu trabalhava com ele naquele momento, viramos a bandeira e eu fiquei engajado em fazer o programa da distribuidora rodar. Passado uns 4 meses, eu começava a querer saber, muito curioso, né? Quem é o melhor cliente, quanto ele gastou, quem parou de comprar comigo. E aquele assessor, naquela oportunidade, falava, pô, Ricardo, essa informação ela não é tua, ela é da Ipiranga. Eu falei, cara, mas eu preciso trabalhar, você saber quem que é meu cliente, eu que sou o dono do posto. Ah, não, mas essa informação não é tua. E o mineiro, muito desconfiado, como é, né? Cheguei ali com meu tio, passei essas informações e falou, Ricardo, então vamos sair desse programa porque a gente precisa conhecer mais o nosso cliente. E vamos pensar depois com calma, mas sem expor tanto o nosso cliente. Beleza. Passado, Guilherme, ali, sei lá, 3 dias que a gente havia cancelado, mas a gente não saiu da bandeira, tá? A gente saiu do programa. Sim. Eu, que era cadastrado como usuário, assim meu tio também, recebeu uma mensagem, olha, agora você tem que mudar para o posto X. Falei, por quê? Ah, porque tem que ter um posto favorito e já não era o nosso.
E a gente viu, então... Que o programa não era seu, né? A gente viu naquela oportunidade que a gente tinha cadastrado uma galera para o posto concorrente. Sim. E dali veio essa ideia. Falei, poxa, eu vou desenvolver um programa próprio. Só que eu não sou desenvolvedor, né? Sou administrador de empresas. E entendo zero de programação, mas sou empreendedor também. Naquela oportunidade, eu acabei contratando uma fábrica de Isso em software. que ano? Isso em 2009 para 2010. Olha só, hein? Em 2009 Tem para gente 2010. começando agora, hein? Na verdade, aí ali eu fui para São Paulo buscar alguma empresa que fazia esse trabalho. Só que já existia para supermercado, para loja, não para posto de gasolina. Ah, Ricardo, mas não se aplica, gente, não se aplica imposto, porque posto de gasolina, ao contrário de outras empresas, a venda ela não morre ali estritamente no cupom fiscal. Morre na mão do frentista. Eu paguei o frentista, fui embora. O frentista, ele não quita todo o abastecimento ao mesmo instante, né? Ele junta aquele valor no bolso e depois vai tirar o cupom fiscal, porque senão a pista trava devido ao movimento e tal. E como que eu faria com um programa onde eu tinha que pontuar no cupom fiscal? Eu ia travar a pista. E eu vi que no mercado não tinha nada parecido com que conseguisse atender a demanda nossa. E dali eu fui desenvolvendo, entendendo um pouco mais, vinha aquele tanto de página em branco, escrevendo relatórios, quais relatórios que eu gostaria de ter, lendo alguns livros sobre relacionamento com clientes, CRM. E no dia 10 de maio de 2010, iniciamos o programa Cliente VIP 15 lá em anos. Itabira. Há 15 anos atrás. E a gente iniciou cadastrando cada cliente na mão, mas era um posto, Guilherme, que ele vendia 220 mil litros. Já tinha um bom volume. Já era um 2010. volume bom. Já era um volume que bom. até hoje é bom o volume. Até hoje é bom. Mas ele não crescia mais do que a ANP publicava o crescimento de combustível do Brasil. Então, ele vinha anos e anos crescendo 2%, crescendo 3%, tal. E na hora que a gente implementou, em 90 dias, nós fomos para 330. Uau. Nós crescemos 55% em 90 dias. E isso dali, na manivela, na mão, manivela, né? Porque 2010 não tinha negócio de app. Não tinha. Era cadastrar todo mundo na mão, pegava carteira de motorista, anotava os dados. Frentista, imagina frentista escrever em Hotmail. Como é que era muito... Hotmail aparecia de tudo. E tinha que lançar aquilo depois lá no computador ainda. Mas olha, a gente cresceu tanto que em 2014 esse posto bateu 600 mil litros. Uau. Lá em Itabira. Lá em Itabira. E aí começamos a fazer outros postos também. Eu pegava o mapa da cidade, pegava, sei lá, cada 1000 clientes eu colocava um pontinho e ia anotando no mapa. Eu falei, pô, tá vindo gente do outro lado da cidade para vir aqui pro meu posto. Aí eu ficava ali sabendo onde é que a gente tem que construir posto. Pô, vamos fazer um posto do outro lado. Onde é que a gente tem que fazer? Aonde que a gente não tá atendendo o perfil da cidade? E daí a gente construiu mais 4 postos e veio aquela crise pós-Copa do Mundo, que muitas vezes a moçada não tá lembrado, mas teve, né? Depois de 14, a crise pós-Copa, que o Brasil perdeu ali muito. Só a Marolinha. A Marolinha, teve a Marolinha. E dali acabou que a gente, muito revendedor, começou a nos procurar e querendo saber o nosso modelo de negócio, porque a distribuidora tinha falado para outros. Aí eu falei, pô, vamos... Aí um revendedor falou, coloca no meu posto. Eu falei, cara, olha, para colocar no teu posto... Você tem que seguir a minha regra, porque senão não vai funcionar. Porque pelo que eu entendi, o modelo que eu coloquei deu certo, mas será que vai funcionar no teu? E ali foi. Colocamos num posto, ele cresceu 20%, colocamos num outro, ele também teve um crescimento. E até que em 2016 a gente tomou coragem e criou no hotel nosso, num quarto do hotel, uma estrutura ali com 2 colaboradores para a gente fazer rodar, entendeu? O Clube Peteg nasceu ali, então nasceu de dentro do posto, depois de 5, 6 anos rodando. A gente já tinha assim, um laboratório bem validado, né? Aí a gente começou a rodar esse Brasil afora e estamos aí. Já contou essa história, né? Mas essa história... já contei. Ela hoje ela vai pra mais espaço. E depois todo mundo sabe, né? Rodou, fez evento em São Paulo, tá em todas as feiras. Sim. Mais de 1.800 Eu acho que o principal, ativos. Cara, eu acho que o legado principal nosso é que a gente conseguiu mostrar para o revendedor que não somente a distribuidora poderia fazer a gestão do cliente dele,
porque as primeiras feiras que a gente participava, era eu e o Daniel Durgante, que muita gente ainda conhece o Durgante. Conheço. Aliás, ele tá onde? Ele tá fazendo o quê? Durgante hoje, ele é supervisor da Rede V Machado em Parnaíba, no Piauí. Legal. Tá feliz lá Tá na beira da praia, lá legal. no Piauí. É, quem vai pra beira da praia dificilmente vai querer sair. E aí, o Daniel, então, eu participava de feira com ele, eu falava, ninguém entrava no stand, zero. Aí Ninguém nem sabia o que era. Mas a pessoa 2016, não tinha, 17, mas não 18, tinha muito interesse 18 sobre... que explodiu mesmo. Mas não tinha muito interesse sobre CRM a pessoa. Não. Aí Até hoje ainda tem um pouco de... Aí eu falava ao Daniel, que cara, acho que ele olhou pra gente, vai lá e aborda ele. Aí Daniel ia correndo, abordava, o cara trazia Aquele jeitão dele a estratégia era essa, era puxar o cara, levar ele pro stand, que depois que ele entrava, a gente conseguia ali fazer o trabalho, ele conhecer um pouquinho. E hoje a gente acaba aí tendo um bom relacionamento, conhecendo um pouquinho de revendedores aí de todo o Brasil, mas lá no início o pessoal acha que você pegou um sistema e já foi para a rua. Não, a gente pegou, ficou 6 anos maturando ele, depois ficamos dentro do negócio, uns 2 anos ainda em feira, cara, que ninguém entrava no stand, ninguém entrava literalmente em stand. Aí eu comecei a escrever no blog, falando mal de distribuidora, contando um pouquinho. Tá igual eu gritando na internet. Isso, contando um pouco dos casos nossos, do dia a dia nosso como revendedor. E naquela época tinha muita carência disso, né? E a gente conseguiu ali, muita gente comprar ideia pelo que a gente vivia, pela nossa história. E hoje, graças a Deus, eu acho que a gente só não foi para Amapá ainda. De resto, a gente alô, já Amapá, conseguiu. alô, Amapá. Vamos fazer aí, ó, Rafael, o pessoal da Amapá assistir esse episódio, porque nós temos que chegar no Amapá lá com o Clube Petro. Até um 0800 lá no Amapá tá rolando, né? Pra até... fechar esse Brasil. Tá rolando? Tem que fazer fechar. Fazer uma campanha boa. Tem que fechar. Mas, Ricardo, eu falo sempre assim pra turma, que é o seguinte, sistema de fidelidade, ele não pode ficar banalizado. Sim. Porque posto de gasolina, eu falo sempre, quantos mil litros você vende? Aí o cara fala, 200. Vamos botar uma média. Qual o seu ticket médio? Aí o cara vai lá e encontra 10, 12 litros. Aí ele encontra uma multidão de gente que entra no posto dele todo dia lá, 300, 400, 500 carros, que ele não faz a menor ideia de quem seja, ele não tem ideia de recorrência, ele não tem ideia de aumento de ticket, ele não tem ideia de vender produto. E eu acredito demais que o cara que parar pra entender, até hoje, tá? Sim. Parece que não, mas acho que hoje ainda tá cada vez mais, né? Com a concorrência mais alta. Parar pra entender um pouco mais de tecnologia, parar pra entender um pouco mais de estudar o setor. Porque o dono de posto, ele tem, às vezes, muita experiência de anos na praça. Mas eu sempre falo que década de 70, 80, 90... ainda tem muita gente aí com geração segunda na frente, mas a decisão final ainda é do fundador. Sim. Mas qual é o tamanho da diferença da lógica do consumo e das gerações de 70, 80, 90 pro início dos anos 2000? E de 2000, e você narrou, 2010 lá na mão, e hoje como é que tá seu produto em 2025? O que você acha, assim, como é que você vê a revenda hoje? Com essa questão da tecnologia voando e num nível muito alto, como é que você acha que está a adesão da revenda com essas novas tecnologias? Olha, melhorou muito, né? Eu acho que melhorou principalmente que as novas gerações foram chegando. O pai que não tinha confiança muito pro filho, deixava o filho lá contando moeda. Sim. Aí o menino chegou, quis ser disruptivo, colocou um programa, conseguiu subir a venda tantos %, e o pai já começa a ganhar confiança naquele menino, já vê que ele tá melhor do que o próprio pai. Não, mas filho é versão melhorada do pai, isso é orgulho, tem que ser isso. Mas uma coisa assim, normalmente quando eu tô conversando com o revendedor, eu falo, tem 2 perguntas que eu sempre desmonto o revendedor. Uma pergunta, quando eu começo ali uma call para apresentar ele, para ele conhecer um pouquinho, eu falo, cara, acabei de chegar na tua cidade. Vamos falar que você mora aqui em Jacobina, na Bahia. Acabei de chegar. Por que eu abasteceria no seu posto? Aí vai o revendedor e fala, Ricardo... eu tenho qualidade. Eu tenho qualidade. Bom preço. Tenho um bom atendimento. Falei, cara, mas eu tô chegando agora, por que eu deixaria... Então, vamos falar o seguinte, vamos falar que eu sou baiano, sou daqui de Jacobina. Vamos falar, por que eu deixaria de abastecer no posto que eu estou acostumado para abastecer no teu posto? Aí ele começa a colocar
Assim, bom atendimento. Fala, pô, bom atendimento é básico, cara. Qualidade. Fala, cara, se não tiver qualidade, você tá fora do mercado. Fora. 4 produtos? É aquilo. Aí eu vou lá, cara, primeiro, como é que tá o visual do teu posto? Vai, anda 200 metros para trás e tira uma foto. O que você poderia mexer? Porque muitas vezes eu falo, a gente acostuma com a feiura, né? Vira uma imagem, aquilo, uma paisagem. Eu já vi muito revendedor chegar de carrão de 500 mil num posto cair nos pedaços. Sim. É uma falta de lógica. Eu vejo ali, vamos lá, nos 4P do marketing lá. Preço, praça, produto e propaganda. Sim. Se o cara olhar só esses 4 aqui, já tá legal. Já tá legal. Não, mas é muito isso, cara. O revendedor, eu falo, ele acostuma com aquilo e ele acha que o cliente tem que acostumar também com aquilo. E o cliente, muitas vezes, ele tem a visão de turista, né? Chegou, bateu o olho, se não está condizente, ele vai para outro. E como que entra um programa de fidelização nisso? Eu falo, o programa de fidelização, ele entra e fala, ninguém fideliza nada ruim. Se você não tiver um posto que ele passa nesse teste primeiro ali, tendo ali uma boa imagem, claro, que eu falo, é outra questão, que muitas vezes o posto escuro, a pessoa, ela não vê ali muita credibilidade. Eu falo, o posto tem que ser claro, tem que ser bonito, tem que ter uma imagem que a pessoa está passando, às vezes, na rua, rápido, passa ali numa via rápida. Ali já chamou atenção. Você já viu, poxa, tem uma faixa, tem um painel de LED, tem um frentista em pé ali, pronto para ter... Uniformizado. Uniformizado. E às vezes eu vou num sindicato e os frentistas não gostam que eu falo, não. Eu falo, cara, quando eu vou num posto, o funcionário está sentado, eu como cliente não entro. Porque eu falei, eu vou incomodar aquela pessoa? Não vou incomodar, se sente... não. Cara, eu me sinto assim, pô, eu vou lá, o cara tá ali sentado, ele não tá pronto para me atender. Se você... Olha o nome da função. Frentista. Frente. Quando você passa no posto, a pessoa está em pé, ela está sinalizando para você entrar, é outra coisa. Outro patamar. É outro patamar, entendeu? E aí eu falo, o programa de fidelização de CRM tem que ter ali o básico bem feito. Não adianta você implementar também o programa de fidelidade se a gente não está fazendo o básico bem feito. Mas depois que a gente faz o básico e a gente começa a conhecer o cliente, aí a gente começa a ter estratégia. A gente começa a saber quem são meus melhores clientes, quanto eles gastam, quem parou de comprar comigo, dos que pararam de comprar comigo nos últimos 30 dias, quanto de faturamento eu perdi. Aí eu crio uma campanha em cima desses, eu começo a analisar o retorno sobre investimento. Porque se ele parou de comprar comigo, ele está no concorrente. Sim. E será que o concorrente está querendo perder ele? Também não está, né? E se o concorrente não tem o plano de fidelidade, é só ele começar a trabalhar, né? É só ele começar. Porque às vezes o cara tá numa cidade de 20 mil habitantes, tem lá 12, 8 postos, até mais às vezes. E o cara... Sabe o que eu ouvi ontem aqui na Expo Revenda? Eu ouvi isso, por Deus, tá no céu. Não, a minha cidade tem 6 postos. E é tudo bandeira branca. Eu falei, marca própria. Ele, não, isso aí. Aí eu falei assim, então se você tiver hoje um programa de fidelidade, se eu botar, eles vão botar também. Eu falei, não, pera lá, amigo, eu não tô conseguindo entender a sua linha de raciocínio. Primeiro que para ter um programa de fidelidade, você tem que chamar uma parceria, fazer um fechamentozinho ali na cidade ali com alguns combinados. E o segundo que você tem que querer fazer isso acontecer. Agora eu quero que você bota um pouquinho do dedo na ferida do negócio. Mas nem tanto. É tipo assim, eu quero dizer pra você assim, por que o programa de fidelidade não roda? Eu quero porque eu escuto muito isso no nível Brasil e às vezes eu tenho falado muito para revendedor que o revendedor tá terceirizando demais as coisas que ele deveria estar fazendo. Ele diz que não tem funcionário para contratar, mas ele mesmo nunca correu atrás de um. Sim. E acha que a galera vai ficar voando em cima dele querendo trabalhar com ele. De vez de pensar o contrário. Então assim, quando é que o programa de fidelidade não roda? Sim, sim. Olha, até engraçado você falar isso, que às vezes eu converso muito com o Borja nesses eventos. Grande Borja, um abraço pro Borja. Um abraço pro mestre Borja. Mestre né? Borja. Eu voltando muitas vezes de evento com ele, a gente fala, o negócio tem que ser a prova de revendedor. Porque muitas vezes quem atrapalha é o revendedor. Porque o revendedor às vezes está ocupado, ele não mexe só com posto, ele tem 1 milhão de atividades ali, ele não dá conta para fazer a estratégia, criar aquele produto para ele implementar, mas ele também não passa para a secretária. Se ele passa para a secretária, ele não dá autonomia. Não. E aí acaba que aquele período de implantação, que é o período que a gente chama de onboarding, é o período que é o detalhe do detalhe. Tem que ter uma pessoa ali
dedicada. Por quê, gente? A gente está falando de aumentar 20% a venda em 90 dias, sem abaixar o preço. É muito mais simples você chegar ali na placa de preço, abaixa 30 centavos, seu posto está lotado. Sim. Todo dia vai estar lotado. Você não conhece quem é o cliente, de onde ele é, se está te dando lucro ou não. Aí é outro papo, né? Que abaixando tantos centavos, a concorrência já baixa também. Baixa, e aí o mercado vai... Mercado de 4 preços na placa. O vizinho passou uma vez, ele já viu e tá baixando. Pronto, acabou, na hora. Então eu falo o seguinte, aumentar a venda sem abaixar preço exige trabalho. Muito. Implementar um programa de fidelidade é fácil? Não é fácil. É trabalhoso. Você vai ter, às vezes o posto, ele só tem o posto, ele não tem mais nenhum atrativo. Às vezes ele tem que fazer parcerias na cidade. Tem pra que você fazer, né? bater na porta de outra pessoa para fazer parceria. Não é o frentista que vai fazer, não é a secretária, é o dono que vai fazer, né? Ou então, Ricardo, mas eu vou colocar só desconto. Cara, para você a única estratégia tua, seu produto principal que você vende, dá desconto, você já está entrando numa área mais melindrosa. O ideal é você fazer um ecossistema. Tem ducha no posto? Beleza. O que mais? Aí entra naquela questão também, né, Guilherme? Aí volta um pouquinho atrás. Eu falo, a gente trabalha hoje, a gente vê que tem 4 perfis de posto que dominam o Brasil como um todo. Que é o posto rodoviário. O que uma pessoa, um caminhoneiro, quando ele para no posto, ele quer hoje? Gente... Banheiro... Lanchonete, só que área para estacionamento. Só que o caminhoneiro que está na rodovia, de antigamente, que ia lá, colocava 200, 300 conto, acabou, meu irmão. Hoje, as grandes transportadoras que comandam o mercado. Nos frotistas, um tanque de 400 litros, com diesel a mais de R$6, quando ela para no posto, olha o poder de compra que esse cara tem. É alto. Ele compra ali R$2.500. É alto. Para comprar R$2.500 para eu encher o tanque, eu tenho que ter um benefício. Se não, cara, eu vou colocar só 40 litros no teu posto e vou até aquele posto. E tem posto que é só para completa. É a maioria, assim, que eu vejo que não tá trabalhando bem, ele é completinho para chegar no da frente para abastecer. A gente vê justamente isso no programa de fidelidade para posto de rodovia. O cliente fidelizado, ele tem um ticket médio normalmente de 270, 260 litros. O não fidelizado dá 45, 50. Olha só. Aí eu falo, por que aquele danado, aquele frentista não fidelizou o cara? Não, o gerente, por que não cobrou? Que é um gap de 190 litros, a gente tá falando. É muita coisa. É muita coisa. Mas é aquela questão, peraí, banheiro. Aí o banheiro, o cara tem que ter um controle também de chuveiro, aí ele tem que ter ali um mínimo de tecnologia naquilo. Né? Estacionamento. Tem que ter ali, ele tem que valorizar o estacionamento. Cobra ou não cobra o estacionamento? Cobra ou não cobra, pensa bem. Transportadora, você acha que transportadora grande quer que deixe em qualquer estacionamento? Não quer. Ruim. Ela quer que... Hoje é tudo monitorado. Tudo monitorado. Satélite, GPS, os caras estão vendo onde está o carro. Esse investimento vale a pena que você vai pegar o tanque cheio. Sim. Refeição. Tem aquela questão também, o caminhoneiro, ele vai parar 2 vezes no dia. Ele vai parar no posto que dê ali um benefício para ele. Então, e esse é o primeiro perfil de cliente, falando do grande posto rodoviário. A gente tem o posto de cidade, posto de cidade pequena. Posto de cidade pequena, às vezes, você falou ali um caso de um cara que tem 6 postos na cidade. Mas, fatalmente, a marca... Por que os postos são muitos bandeira branca? Porque a marca do dono, a tradição, é muito mais forte que qualquer bandeira. A cidade é pequena. Ela é o posto Itabira que vocês têm. É do fulano. A marca ali é posto do fulano, posto do Beltrano. Então, não necessariamente você precisa de um programa da distribuidora. Mas você conhecer o teu cliente, ter aquele relacionamento, e aí quais prêmios? Tem indústria, troca de óleo, loja de conveniência, uma parceria local, ou seja, o posto de cidade, você não precisa inventar muita moda no posto pequeno. Vai o posto para a capital, Vitória, Belo Horizonte, São Paulo, aí é cashback, porque não tem relacionamento com o dono. É mais fluido, é mais rápido o negócio. Tem programa para cashback, aí o cara quer desconto. Posto flutuante, a gente tem 38 postos dentro do Rio Amazonas, coisa mais engraçada que tem. Porque a gente vai aprendendo, né? E não é o posto de ticket médio alto. Não, é de barquinho pequeno. É de barquinho, é da... Embarcação pequenininha. Rabeta, é 2 litros. É os taxinhos, né? 2 litros, que é a média do ticket médio. Aí o cara quer o quê? Ele tá querendo ali kit de higiene, gás. Ele quer produto de necessidade básica. Aí vai para um posto... misto, que é aquele que está na entrada da cidade, que a gente encontra muito. Então, gente, aí o posto misto já é um misto de um produto ali. Aquele cara, poxa,
ele não é daquela cidade, ele está passando, então, peraí, como que eu cativo esse cliente? Às vezes é um café com pão de queijo, às vezes é uma coisa que ele para com a família e ele já tem um lanche. Então, ou seja, a gente falou aqui de diversos ambientes de um programa de fidelização. Tudo isso que a gente está falando é a isca para o cliente ir lá. Mas a inteligência por trás, essa inteligência que eu falo, essa que prevalece. Aí é você ser um cara mais estratégico, quero saber quem é meu cliente, quanto ele gasta. Esse tema é o tema que eu mais tenho batido na tecla em tudo que eu tenho feito na mentoria. O revendedor, ele acostumou com isso aqui. Geralmente você chega num posto de gasolina, esses todos que você narrou aí, tá? Tira as grandes redes que chegaram agora, não tem nem 10 anos. Quantos anos que estourou as grandes redes? Sim, não tem nem 10 anos. Tira isso, vamos pegar a história da revenda mesmo. O revendedor, ele tá acostumado a ele tocar o negócio dele, às vezes ele tem uma fazenda, tem um outro negócio, mas ele tá ali no escritório ali todo dia. Ele tem uma secretária ou duas para poder pegar o papel e tal, mas o revendedor, ele virou secretário do próprio negócio. Ele fecha a caixa, ele paga a boleta, ele cuida do fiado, ele tá de olho ali nas coisas operacionais do dia a dia da revenda. Às vezes ele tá na atração ainda, pista escritório ainda. Os problemas, cartão que passou 2 vezes, máquina que parou, o aplicativo que não tá rodando e tal. Erro de combustível. Erro de combustível, trocou combustível, etc. Gente, eu falo isso todo santo dia. O que o Ricardo tá falando aqui é o seguinte, ele vai falar aqui, ele vai dar uma aula de 40 minutos para vocês, mas eu acho que o que eu quero tentar assim trazer para fechar pro revendedor, que é o que eu bato muito na tecla, é o seguinte: não adianta nada o Ricardo trazer junto com o Clube Pet a melhor tecnologia se você não quiser sair dessa operacionalidade do dia a dia que você faz. Eu falo pra galera fazer CC, confiar e conferir. Tudo que dá para confiar conferindo, não é papel do revendedor tá fazendo. O cara vende 200, 300, 400 mil litros, entra 600, 700 carros. Ele tem que estar pensando em estratégia de como fazer o plano de fidelidade dele, aumentar a venda, de como fazer a equipe dele melhorar atendimento, de como melhorar o time com treinamento. Como rentabilizar o metro quadrado dele. Rentabilidade de metro quadrado. Eu falo, o posto de gasolina, ele tem o melhor ponto comercial da cidade. Isso geralmente é no Brasil são inteiro. Os melhores. Normalmente são as melhores esquinas, são ali as avenidas principais, os melhores pontos. Que todos têm, assim, ambição ali, tem o desejo daquele ponto ali, porque está numa melhor esquina, tem ali um fluxo de veículos. Poxa, você está falando que passa ali por volta de 600 veículos. Se a gente coloca 1,5 pessoa por carro, a gente está falando de 900 pessoas por dia. É muita gente. E como, Guilherme, fazer uma pergunta para você, que a gente sempre ouvia assim na nossa família, que era o nosso objetivo. É como transformar o posto de passagem no posto de destino. Que é o seguinte, como que eu vou fazer com que o meu posto seja o destino do motorista? Ele saia de casa para vir para o meu posto. Porque normalmente ele sai de casa, passa pelo meu posto para ir para outro local, né? Aí você vai ter que pensar ali em uma estratégia. Eu fiz isso 2 vezes. Sim. Na minha jornada dentro de posto. A primeira foi óbvio, do cabo ao rabo. 2012, 13, 14. Eu encontrava gente numa cidade eu fiz, e você também fez, de 200 e poucos mil habitantes, num posto de 2 bombas óctupla. Eu consegui fazer sem a loja de conveniência, não estava montado, o posto era pequeno, tinha só o quê? Calibrador, 2 bombas óctuplas, um escritório que eu botei focado na pista e eu era o gerente daquele negócio. Mas deixa só contar uma coisa para acrescentar. Uma vez o Guilherme foi lá em Itabira que queria colocar pizzaria dentro do posto também. E eu coloquei, tá? Isso. E eu coloquei. Foi lá que a gente essa também... é a segunda etapa do negócio. Aí a primeira etapa, como é que você fez para fazer as pessoas saírem de dentro da sua casa e ir lá no destino? Sim. Eu só abasteço lá, mas cara, você mora do outro lado da cidade. Sabe como? Atendimento da melhor qualidade, só que lá em 2012, 13, 14, dava pra fazer ainda. Atendimento, abrindo o capô, eu falava, ó, o capô não tá batendo, eu não tô ouvindo barulho de capô, a pista tá seca, eu não tô ouvindo barulho de calibrador. O funil de vendas do capô. Uma vez a gente fez até no Clube Pet, tem até um e-book de funil de vendas do capô, que é até bem interessante. E é bom. Eu quero vender... Ali tem dinheiro a rodo. Eu quero vender tantos mil. Beleza. Quantos capuz que eu tenho que abrir? Exatamente. Qual a taxa? Essa era a minha... Qual a taxa Só que de isso conversão? lá em 2012, né, bicho? Agora fica mais fácil. Aí tá, morreu em 2015, eu abri muito concorrente, eu tive que eu também crescendo, tive que sair um pouco do operacional e tem que sair mesmo. Aí lá em 2018 eu fui lá, te busquei. E eu fiz acontecer de novo. Por quê? Porque aí eu saí também da operação e fui fazer estratégia com o seu aplicativo.
que eu lancei lá o programa de fidelidade. O que acontece? Eu botei a empresa para jogar o jogo do fidelidade. Então não é contratar e comprar um sistema Mas de você fidelidade também para investiu colocar. na imagem do posto ali também, Investi né? Criou também. uma marca. Criei uma marca, fiz uma marca própria. Fizemos campanha de marketing, de brand ali. Fiz campanha em televisão, rádio, propaganda, uniformizado, todo mundo uniformizado, marca própria. Já fui lá, busquei a pizza. E você saiu do posto Itabira e foi lá em Itabira, né? Fui lá, aí ele achava que eu tava botando o nome, a galera me ligava. Falava, você é lá de Itabira? Eu falei, não, gente, aqui tem uma pedra chamada Pedra do Itabira. E eu, por acaso, conheci ele depois e o nome da cidade que ele mora é Itabira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a Pedra do Itabira com Itabira. Mas eu fiz isso 2 vezes. Você gera desejo no cliente pelas coisas que às vezes são menos óbvias. São as mais óbvias. Você sabe uma das coisas que hoje o revendedor que fizer, ele sai na frente de quase todos os outros com atendimento? Calibrar pneu, cara. Sim. Quem é que gosta de sair do carro para calibrar pneu? Uhum. E o frentista, ele quase te mata se você pedir. Não, e esse é até um tema interessante que a gente vê assim, muitas cidades, as pessoas começando a cobrar pela calibragem do pneu. E aí eu vou em algum evento de sindicato, a pessoa pergunta, fala, olha, isso é uma estratégia. No nosso caso, na nossa rede, a gente trabalha normalmente uns 15 a 20 centavos com preço mais elevado do que a concorrência. É uma estratégia nossa. Mas em todas as ilhas tem um calibrador. Isso aí. Em todo poço tem um bebedouro daquele, porque o cliente chega hoje com a garrafinha d'água, né? Todo mundo fitness tudo. Hoje em dia, a galera já vai com a garrafinha. Todo mundo não, né? Quase todo mundo. Só nós, eu acho aqui, Ricardo. Mas eu falo o seguinte, é natural porque quando a pessoa chega, ela vai abastecer, o frentista oferece para completar, ele começa a calibrar o pneu e às vezes você não tem uma tampinha lá, ele ainda tira uma tampinha do bolso e te dá uma tampinha ainda, a pessoa começa a ver ali que ali tem um tratamento VIP. Certo. Então ela não está vendo essa diferença de preço. Você completar um pisto do carro do cara que está sem. Ela não está vendo essa diferença. Às vezes o pessoal pensa, mas um bebedouro, vem muita gente aqui que não compra. Fala, cara, mas todo dia tá passando a tua arapuca, todo dia tá ali, tá enchendo a garrafinha, todo dia. Mas isso não é a cabeça do revendedor. Daí agora eu quero falar um pouco sobre ensino educacional e tal. Porque o que está acontecendo hoje, Ricardo? Essa é a minha forma de ver, eu acredito que você também está vendo. Nós estamos vivendo um boom educacional no país. Porque antigamente, para você estudar, você tinha que sair de sua casa e ir para dentro de uma sala de aula. Uhum. Concorda comigo? E hoje a gente está vendo uma explosão aí digital de ecossistema de mentorias, de comunidade, de acesso à educação, a aulas online para poder fazer debate, etc e tal. Muita gente ensinando que nunca teve lá na pista. Que nunca fez, né? Que nunca fez também, né? Não, isso é o que mais tem. Mas em todos os setores, tá? Sim. E quando aparece quem faz, realmente nós temos que pegar e fazer mesmo. Verdade. Porque tanto eu, tanto você, eu nasci dentro de posto, você também nasceu dentro de posto. Mas o que eu quero dizer? O revendedor, ele ouve essas palavras que a gente está aqui, essa aula que você deu aqui agora, sobre CRM, sobre fidelização, sobre como encantar, aumentar a venda, aumentar ticket médio. E ele mesmo diz, ele quer terceirizar isso. Sendo que tem outros setores que todo mundo tá indo para São Paulo, tá estudando, tá indo pros ecossistemas, tá comprando curso online, etc e tal. Então acho que assim, eu tô batendo nessa tecla. A mentoria que a gente faz aqui, o MPL, quase toda ela é online, é aulas ao vivo e etc. A turma tá aderindo. Mas eu queria ouvir um pouco do que você pensa, assim, pra revenda. E de como a gente fazer para que a revenda compre uma ideia de poder estar mais jogando o jogo de evoluir o revendedor, o gestor. Sim. Eu vejo assim, primeiro, o revendedor hoje tem uma dificuldade grande com rotatividade. Isso é Brasil, norte a sul, leste a oeste, todo mundo tem. Sim. Mas muitas vezes o revendedor, a gente vê na prática assim, vai ter um evento de sindicato, aí eu vou levar o meu gerente para ele ter um treinamento. E sempre o gerente ou o frentista, né? Ele nunca... Só que isso há 2 anos atrás não tinha treinamento para gerente, não. Em eventos de sindicato era só para o revendedor. E aí ele ia em massa, ficava ali 1 dia, 2 dias, assimilando um conteúdo, aprendia ali algumas manhas, alguns truques, uns macetes. E agora ele está vendo a oportunidade de levar o gerente e ele parou de ir muitas vezes. Como se
ele tivesse assim o suprassumo do conhecimento. E eu falo, é tanta coisa que está mudando, cara, é tanta coisa. Eu falo, a gente ter essa vivência na pista, logicamente que é importante para a gente, traz uma bagagem, mas é a gente trazer a vivência da pista com o que tem de tecnologia atual para facilitar o nosso dia a dia, seja na gestão do cliente, seja no checklist, seja em conciliação bancária, conciliação financeira, que eu falo, daqui a pouquinho o RP, cara, vai ser 100% integrado e não vai precisar nem automatizado. nem da secretária. É só uma pessoa pro final do dia conferir ali o extrato bancário para ver se deu. Acabou. Que vai pegar a conciliação, vai só ver se bateu um com o outro. Isso, pronto. Mas será que o revendedor está se preparando para isso? Exatamente. Será que ele está passando esse conhecimento para o time dele? Será que o time dele está se atualizando em tanta novidade que tem? Será que essa novidade que ele quer implementar também, o retorno sobre investimento fecha? Que muitas vezes também ele quer essa do conta, 0 ao 100, eu acho né? que essa conta todo mundo foge dela. Isso. Esses dias o revendedor olhou pra mim e falou, não, mas meu negócio tá bom pra caramba. Aí eu fui lá na calculadora, lá na Expo Revenda. Falei, se eu posso dar isso aqui de lucro. Ele, ué, mas como é que você sabe? Eu falei, amigo, eu conheço de DRE, conheço de plano de conta de posto, sei quanto você tá vendendo e sei quanto você tá comprando. Só pra mim é o suficiente. Agora, você colocou a depreciação acumulada, você colocou o passivo trabalhista e ambiental, e você colocou o valor do seu imóvel, aí ele parou, não, vamos parar com essa conversa e tal. Eu falei, então para. Desanima. Então eu falei, não, mas então para de fazer conta errada, né? Mas, Ricardo, assim, eu acredito demais que na revenda, a gente tá vendo aí do Iapoca Chuí uma geração nova chegando, e a galera que tem experiência, que é dono do negócio, que é múltiplos negócios, igual você falou. Às vezes o cara mexe com fazenda, com hotelaria, com churrascaria, com outros negócios e tal. Mas que tem ali agora um ente familiar ali, às vezes um filho, às vezes um neto entrando. E essa galera quer muito. Eles querem muito tecnologia, querem muito estudar. Porque eu mesmo falo que, com essa oportunidade que está tendo hoje de ensino, eu devo ter sempre uns 2 ou 3 cursos, umas mentorias ativas, eu fazendo. E uma outra coisa, a forma que o negócio chegou até hoje não garante o futuro também, né? Você foi mais ponderado. Eu vou dizer o seguinte, da forma que tá hoje, daqui a 5, 10 anos, você não existe. A decisão é sua. É você que vai decidir se você quer hoje só ter lá 4, 6 frentistas num turno vendendo gasolina e diesel. E será que o filho, o neto, quer vir para esse modelo de negócio tradicionalzão? Eu não tenho visto isso. Eu tenho visto a senão... galera, os filhos e os netos meio assim, me ajuda, porque... Tem que virar essa página. Tem que virar essa página. Porque eu falo sempre, Ricardo, eu falo nos vídeos de Instagram, eu falo nas mentorias, falo sempre o seguinte, cara, como que a gente vai sobreviver saindo de uma revenda presa na década de 90 e chegando na hamburgueria do lado, na pizzaria, no restaurante famoso... Pum, pega um QR Code, não precisa nem de garçom, já pega um monte de comida, o negócio chega, atendimento tudo fluido, já vai pagar no Pix também, no QR Code e tal. Aí daí a pouco sua criança pula num pula-pula maravilhoso, uma área kids maravilhosa lá dentro do restaurante, ar-condicionado, tudo novíssimo e de repente a gente volta pro posto no dia seguinte, 4P do marketing, lâmpada caindo, posto escuro, forro tudo sujo, frentista desarrumado, pista toda quebrada e a gente colocando Má culpa. negociação. Má negociação com companhia toda hora, porque também não quer evoluir, não quer estar perto de quem já fez. Pista toda quebrada, calaneta toda amassagada, parece um verdadeiro elefante abandonado. E quer que o filho venha para esse negócio? Então... Não vai encantar, não. Não vai encantar. Mas eu acho que também é o seguinte, a internet, toda essa tecnologia também, ela diminuiu essa lacuna, né? Ela criou ali também um atalho para ele se inspirar em outros negócios e chegar com o pai, olha, tá aqui, essa cidade é parecida com a nossa, esse posto aqui também não é tão diferente do nosso, olha o que eles estão fazendo diferente e eles não estão vendendo preço, eles estão fazendo diferente, estão tendo a rentabilidade, eu quero para o nosso negócio uma coisa dessa. Então eu falo que a gente consegue criar essa aproximação. Antes tinha aqueles postos, às vezes eu falo, pega um estado grande, assim, um Maranhão, que
às vezes de São Luís a Imperatriz, você roda o dia inteiro. 4 estados dentro de um, né? 4 estados dentro de um. E às vezes aquele revendedor... Próprio Minas Gerais, cara. Próprio Minas Gerais, mas Minas Gerais, pelo menos, já tem cidades polos em várias pontas leva da as cidade. cultura, né? E acabava que alguns revendedores eles ficavam ali, principalmente no interiorzão do Brasil, sem ter ali uma referência para bater um papo, para entender o que a pessoa está fazendo de diferente. Hoje o Pará, que é um estado enorme, um estado novo, nós temos na mentoria alguns revendedores lá. O Parazão querendo descobrir, querendo lutar. E a turma boa de serviço ali boa no Parazão. Boa de trabalho e outra, querendo falar de tecnologia e de gestão. Isso. E às vezes aqui no Sudeste, aqui que a gente pega no polo mais desenvolvido economicamente, a galera tá... Às vezes eu me assusto, o cara com uma rede de 6, 8, 10 postos, tocando um negócio na mão. Mas é que o revendedor muitas vezes também desviou muito o foco. Desviou. Ele começa a mexer com várias coisas ali e ele mesmo saiu do posto e tá deixando ali só com a equipe dele, que também não tem o treinamento necessário. É isso aí, que fique com a equipe. Não tem problema nenhum. Treinar ela. Mas tem que estar treinado. Mas, Ricardo, o nosso tempo tá curto hoje, que a gente tem que ir pra lá pra Expo Revenda, né? E hoje é um dia bacana lá. Não, peraí, antes de terminar, deixa eu te dar um presentinho aqui também, né, claro. gente? Que o mineiro não vem só com queijo, doce de goiaba e doce de leite, não. Ó, trouxe goiaba, doce de leite, queijo, presente. Ele vai ter que vir aqui uma vez por mês. O problema é quando eu for lá, né? Capixaba vai levar o quê? Vou levar uma panela de muqueca pra ele. Eu vou deixar também o seguinte, olha, quem se cadastrar lá, não sei, ou dar uma curtida, ou colocar um comentário, a gente sorteia também lá. Então é assim, um boné. né? Nós vamos fazer o seguinte, nós estamos mais no Instagram, nós vamos fazer, Rafael vai fazer um corte desse aqui, eu vou botar o boné aqui e nós vamos fazer um corte. Então eu queria agradecer aqui o Ricardo e finalizar sempre com aquele bate de mão, né? Pra dar sorte. Parceiro. Agradecer o Ricardo aqui por essa aula que ele deu pra nós aqui. Falou de história, de Clube Petro, de novidade, vem muita coisa boa por aí, né, velho? Obrigado pelo queijo, a goiabada e o doce de leite. Onde eu vou já levo ali o kit mineiro, né, gente? Mas queria agradecer você e dar os parabéns aí, porque tá chegando com experiência de quem já teve ali na pista, já teve ali, já fez acontecer e é muito diferente, né? Quando a gente passa o recado daquilo que a gente vivenciou, a gente consegue de verdade ajudar e conectar ali com a pessoa. Então, tá de parabéns, Guilherme. Pode convidar mais vezes, estarei aqui. Tá convidado, a Agora casa aguardo é sua. você lá, hein? Casa é sua. Vamos. Vamos em Itabira, eu já fui em Itabira, você sabe disso. Vamos em Itabira, vamos fazer muita coisa legal Vamos aí. sacudir esse Brasil, que cara. Que venha tudo esse isso Brasil que nós é vamos fazer. grande e tá precisando aí, tem muita oportunidade. Amém. Tem muita gente boa. Então todo mundo que ficou até aqui, que assistiu esse episódio do Café com Revenda, se inscreva no canal, ativa o sininho e caminha pra todo mundo, porque esse é um assunto pra revenda. Então quanto mais a revenda tiver lutando e buscando conhecimento, melhor pra todos e melhor pra evoluir nossa categoria. Um abraço e até logo.